Oi gente, muito boa tarde. Hoje vamos ter dicas para quem está trabalhando em home office, para você melhorar o seu desempenho trabalhando em casa, viu? Também tem dica do chefe, você vai aprender a fazer panquecas e aqui no estúdio eu converso com o cirurgião plástico Murilo Vasconcelos sobre a manutenção da lipoaspiração. Então, o que você está esperando? Puxa uma cadeira, chegue junto, o cotidiano está só começando. Olha só, gente, devido à pandemia, muita gente está trabalhando home office, trabalhando em casa. Mas como é que a gente pode se concentrar, não ficar com preguiça e nem perder o foco? Confere aí na reportagem. Notebook e celular. Está montado o escritório e é a área mais iluminada e arejada da casa que foi escolhida por Moema. Ela preferiu o espaço para esquecer um pouco que está em home office. Eu na primeira semana fiquei num ambiente dentro do quarto. E eu estava ficando louca em quatro paredes, assim. E aí eu decidi vir para cá, porque pelo menos tem um verdinho aqui do lado, dá para olhar o céu. Então, realmente é um privilégio poder morar numa casa, nesse momento, que aí você não se sente tão preso. É um alívio, é um elixirzinho aí para amenizar. Mas é impossível separar totalmente o trabalho da casa. Sempre a secretária tem alguma dúvida ou a filha precisa de uma ajudinha. Mas o difícil mesmo para ela que trabalha com comunicação é limitar o tempo. E a demanda do home office é muito grande, né? A gente não tem realmente, é muito difícil organizar os horários. Eu sei que a orientação dos especialistas é que a gente tenha um horário para começar e um horário para terminar. Mas como eu trabalho com comunicação e a demanda tem sido muito grande, todos os meus clientes precisam comunicar alguma coisa, precisam se posicionar nesse momento, então a gente tem tido uma demanda muito grande e eu tenho tido dificuldade de limitar esses horários. Então, às vezes, 10 horas, 11 horas da noite, eu estou respondendo o WhatsApp, estou fazendo texto. Tem sido complicado por conta disso. Mas é preciso sim limitar o tempo de trabalho, assim como separar alguns minutos para o intervalo e o horário das refeições. Porque aí você consegue separar justamente mentalmente, né? E você consegue compreender que você realmente está exercendo uma função. Nós sabemos que os home offices, eles são realmente indicados para que você possa ter resultado. Para você poder ter resultado, você precisa ter uma rotina. E essa rotina, ela precisa obedecer justamente, digamos assim, determinada forma, né, com início, meio e fim. O que se aconselha é que você automaticamente, dentro dessa rotina, você tenha horário para se levantar, você tenha horário para tomar seu banho, tomar seu café, então iniciar suas atividades. O interessante é você ter um ambiente próprio para ser único e exclusivo para que você possa praticar justamente o trabalho. Então, se você automaticamente tem aquele horário a entrar, você entra naquele trabalho, tem que ter uma disciplina também com a sua família, para que todos saibam que naquele momento em que você está, digamos que você escolheu o quarto para ser o seu ambiente de trabalho. Então, me tranquei, troquei de roupa, certo? Realmente me investi para que eu possa executar uma tarefa. Parece até muito agradável trabalhar em casa, sem ninguém para supervisionar, mais descanso e look despojado. Nada disso. Quem está em home office deve preparar o psicológico para um dia realmente de trabalho. É até complicado porque a tua mente não vai entender que aquilo ali é um trabalho. Então vão vir as distrações, vai vir o sono, o cansaço e automaticamente você não vai conseguir obter um resultado. Se você quer resultado, então você tem que ter uma rotina de trabalho. Hora de reunir a criançada e fazer rolinhos divertidos com bom leite, viu? Bata no liquidificador cenoura, beterraba, ricota e requeijão bom leite, cebolinha picada, azeite, suco de limão e uma pitada de sal. Passe um rolo de massa nas fatias de pão de forma, espalhe a pastinha, enrole em plástico filme e leve à geladeira. Não esqueça de lavar as mãos antes e depois de preparar e de fazer suas compras, viu? Estamos juntos na luta contra o coronavírus e por dias melhores. Bom dia com bom leite. Olha só, tem gente que organiza a despensa uma vez por mês ou quando faz compras. Mas manter ela arrumada ajuda muito, viu? A dona de casa. Vamos aprender agora a deixar esse espaço organizado com a dica da Adriana. Olá Marcela, boa tarde. Eu sou a Adriana Mazola, personal organizer. Que bom estar
aqui novamente dando dicas de organização no cotidiano. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a organização da nossa despensa nesse período, né, que nós todos estamos em quarentena e precisamos organizar as nossas compras, os nossos alimentos. Bem, é importante a gente lembrar que no período de quarentena, o principal é a gente manter a organização em tudo. Entre elas, por quê? Porque a gente não está podendo sair toda hora, né? Entre elas, a organização da despensa, porque a gente precisa se alimentar todos os dias, fazer nossas refeições. E aí é muito comum muitas pessoas correrem aos mercados e comprarem até de forma, digamos, compulsiva, exagerada, coisas inclusive que não tinham nenhum hábito de comprar, não sabe se tem alergia, se vai ter alguma reação. E aí a gente tem que ter esse cuidado com a alimentação, primeiro, porque a alimentação é coisas que é a coisa mais importante que a gente tem, assim, para dar energia para o nosso corpo e manter nossa imunidade bem legal. E aí o que acontece? A gente começa a comprar muitas coisas, principalmente coisas que a gente não está com o hábito de comer ou pensa que está de repente de férias e começa a comprar muitas guloseimas. Você pode se sentir mal e ter que ser forçado a ir a um hospital, coisa que ninguém está querendo no momento. Então, o que acontece? Você precisa lembrar que você pode se organizar através, por exemplo, de uma lista, né? Todos os dias está faltando alguma coisa, você anota nessa lista. Às vezes é muito comum ir para o mercado e esquecer a lista em casa, então eu sugiro que coloque, já vá digitando no celular e numa anotaçãozinha, porque o celular sempre está com a gente, para que você marque um dia na semana e saia para fazer essas compras de uma vez só. Resolva tudo que você precisa no mercado, ok? Uma outra coisa é que as listas, e você está sempre olhando a despensa, facilita para que você não compre coisas repetidas, coisas que você já tem e acabar comprando mais, ou seja, não é nada econômico, né? No momento desse que a gente precisa estar se organizando bem, inclusive financeiramente, você acaba gastando dinheiro com uma coisa que você já tem em casa. Uma outra preocupação que a gente deve ter é em relação à validade dos produtos. Então, quando você for guardar os seus produtos no armário ou na despensa, você primeiro coloca os que estão com validade próxima, logo à frente, para que você, quando for buscar esse produto, seja logo o primeiro que você pega. E os com a validade mais afastada, mais para frente, você vai colocar eles atrás. E assim, essa regra ela serve para todo tipo de alimento, enlatados, pacotes, biscoitos, enfim, todos eles. Coloca primeiro a validade recente na frente e os demais atrás, ok? Bem, é importante também que na sua despensa, no seu armário, você reserve, se possível, 2 espaços. O espaço onde você vai deixar os alimentos que estão sendo consumidos naquele momento, separados, e aqueles que estão lacrados, ou seja, realmente o seu estoque, no outro espaço, para que eles não se misturem. Também você não corra, por exemplo, o risco de abrir vários pacotes ao mesmo tempo e também contribui para a perda de alimento por conta de umidade, etc. e tal. No ambiente onde você vai disponibilizar os alimentos que estão prontos para consumo, digamos assim, com as embalagens já abertas, a gente sugere que vocês guardem os alimentos em potes herméticos, porque eles não deixam que o ar entre e prejudique, né, esses cereais. No mercado a gente encontra vários tipos de potes herméticos, né? Eu trouxe alguns modelos para vocês aqui. Uma outra dica é que quando você corte, por exemplo, o saco, a embalagem desse alimento para colocar no pote, por exemplo, você pode cortar o período de validade daquele produto, pega a tesourinha, corta o plástico e bota uma fita durex, porque aí você sabe que produto é esse, qual foi a fabricação dele e a data de validade. Assim você fica controlando para que aquele produto seja consumido em tempo hábil. Em relação ao estoque, digamos assim, você pode reservar esse espaço e separar, ou seja, classificar esses produtos para que eles não se misturem e virem aquela bagunça na despensa ou na prateleira ou no armário. Então você pode definir um espaço, por exemplo, para colocar as massas, outros para colocar os cereais, feijões, e eles lá ficam todos lacradinhos, empilhados ou em cascata, enfim, como você achar melhor, certo? Preferencialmente caixinhas, como eu já tinha dito antes em outros momentos, mas repetindo, que elas sejam retangulares
e elas não sejam vazadas, ou seja, em V, porque esse espaço em V, eles usam muito espaço, acumulam muito espaço e você perde, né, também espaço para explorar esse local da despensa. Bem, é isso, são essas as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, boas compras, até a próxima! A Adriana arrasa muito nas dicas, viu, querida? Um cheiro para você. Até a próxima. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem reportagem falando sobre os cuidados com os pets nesse isolamento social. E também tem dica do chefe ensinando a fazer panqueca. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, com o isolamento social, os donos de pet deixaram de passear com os seus cachorros e estão mantendo os gatinhos em casa, e isso pode deixar os animais estressados e até doentes, viu? Na reportagem que vamos assistir agora, vamos ver como amenizar o isolamento para esses animais. Confere aí. Nesse período de isolamento social, assim como muita gente, Yara trouxe o trabalho para dentro de casa, o famoso home office. Mas não foi só isso que mudou. A Golden Retriever Kate, de apenas 3 anos, não sai do lado da dona. Antes o animal passava o dia em hotelzinho, mas agora precisa ficar em casa. Nesse período que eu estou em casa, desde o dia 17 de março, ela também está nessa rotina. Acorda às 6 horas, participa comigo dos meus exercícios diários, brincando, e passo o dia em casa, eu sento, brinco com ela, passeio com ela todos os dias. Ela não está estressada, pelo contrário, ela está querendo muito ficar em casa. Tá aproveitando esse tempo comigo e com meu marido em casa, né? E tá curtindo a gente. Mas Kate não fica o tempo todo em casa não, viu? Ela passeia na rua e brinca com Yara. Tudo para ela não ficar estressada. A gente sempre passeia com ela todos os dias, bem distante das pessoas, né? Que é o correto nesse período. Mas ela tá passeando, tá se divertindo, tá aproveitando a gente. Assim como os seres humanos, é comum os pets ficarem estressados em quarentena. Com a rotina diferente, cheio de gente em casa, com menos passeios ao ar livre, os animais podem até adoecer. Você tem ideia, eles são muito fáceis de pegar na rotina. Aí você imagina um gato que os donos trabalhavam e deixavam esse gato sozinho durante a casa, no silêncio. Hoje não mais tem esse silêncio, hoje tem os seres humanos durante esse período inteiro com eles, mexendo sim com a questão do descanso dele, da rotina desse gato. Então esses gatos começam também a ter problemas oriundos à mudança de comportamento. Esta mudança, ora, pode ocasionar problemas nos felinos, como os problemas urinários, por infecções urinárias, provocada por estresse. E para os cães, a gente também tem uma mudança de comportamento para aqueles que não podem passear mais, por conta da orientação de você não sair às ruas. Esses cães ficaram dentro de casa. Muitos deles utilizavam as ruas até por questões de necessidades fisiológicas, hein? Para amenizar o tédio dos animais, os donos podem inventar brincadeiras dentro da própria casa. Começar a ter enriquecimento ambiental, escondendo alimentos em alguns lugares, fazendo com que esse faro seja aguçado, seja trabalhado dentro disso para minimizar também a dor de que é ficar em casa durante um período longo durante o Covid-19. Agora você tem que entender também que os danos causados aos seres humanos também podem ser causados também para os pets. Olha só, gente, estar pronto para o mercado é uma questão de atitude, viu? E na Unite EAD você é protagonista com a qualidade de quem tem nota máxima pelo MEC. Pois é, gente, são diversos cursos com mensalidades que cabem no seu bolso a partir de R$ 160, não é o máximo? Então o que você está esperando? Faça o vestibular online ou leve sua nota do Enem. Ligue para esse telefone que está aparecendo na sua tela, 991517358 ou acesse ead.unite.br e consulte o edital. Unite EAD, preparando para o mundo todos os dias. Quem não ama panqueca, hein? Muitas vezes erramos o ponto da massa ou não sabemos qual o recheio ideal. Mas na dica do chefe de hoje, a gente vai aprender a fazer uma panqueca deliciosa com o chefe Fagner Figueiredo. Confere aí. Oi Marcela, sou o chefe Fagner Figueiredo. Vim aqui hoje para ensinar como fazer uma boa panqueca. Nos acompanhe. Na cozinha temos que usar de técnicas. Então uma das técnicas importantes para ter uma boa panqueca é que você mistura primeiro os líquidos para depois os sólidos.
Então, nossos ingredientes é 1 xícara de leite, 1 ovo, 2 colheres de óleo e 1 xícara de farinha de trigo. O primeiro passo importante é inserir os líquidos, como eu informei antes. Entramos com o leite, o óleo e o ovo. O único ingrediente que eu posso inserir agora, antes de colocar o trigo e antes de bater, é o sal. Agora processamos todos os líquidos com sal. Após processar todo o líquido, vamos entrar com o trigo. Não entramos com o trigo todo de uma vez, para que possam homogeneizar melhor. Entro com a metade do trigo, processo. E após processar a primeira etapa com o trigo, vamos entrar com a segunda etapa do trigo. Após processar a segunda etapa, vamos transferir ele para um bowl. Após aquecer a panela, você passa um pouquinho de manteiga para ajudar e também dá um saborzinho especial. Cuidado com o excesso da manteiga para não ficar aquela massa gorda, né? Então vamos pegar com a ajuda de uma concha, a gente vai despejar aqui. Vamos deixar assar de um lado. Quando ela estiver bem assadinha de um lado, a gente vai virar a massa da panqueca. Enquanto a panqueca está terminando o segundo lado, a gente já está preparando o recheio. A gente vai fazer uma panqueca de carne moída, mais tradicional e muito saborosa. A gente tem a carne moída refogada e a gente acrescenta um pouco de molho de tomate. Já temos pronta a massa, o recheio, agora estamos fazendo a finalização com o molho que vamos colocar em cima. Colocamos o molho de tomate, acrescentamos um pouco de creme de leite, um pouco de mussarela e, para finalizar, orégano. Após a massa estar pronta, o recheio está pronto e o molho está pronto. Agora vamos para a finalização. Vamos colocar o recheio, viramos a panqueca dando 2 dobras, depois colocamos no prato e finalizamos com o molho. Pronto, Marcela, está concluída nossa panqueca. Ficou um lindo prato, muito saboroso. Espero que repitam em casa. Essa foi a dica do chefe Fagner Figueiredo. Arrasou como sempre, chefe! Um cheiro, querido. Até a próxima. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu recebo aqui no estúdio o Dr. Murilo Vasconcelos. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, todo mundo em casa, na quarentena. Tem gente que inclusive fez cirurgia plástica, lipoaspiração. E aí, essa ansiedade que está tomando conta de todo mundo, a gente começa a comer mais, a gente começa a não manter os hábitos saudáveis e acaba colocando tudo a perder. Mas como é que a gente pode se comportar, a gente que fez cirurgia plástica, nesse período de quarentena? Estou aqui com o Dr. Murilo Vasconcelos e ele vai dar todas as dicas aí pra gente, viu, doutor? Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Cotidiano. Muita gente fez cirurgia, né? Fez lipo, fez plástica. E aí, essa quarentena, todo mundo tá enfiando o pé na jaca. Porque a gente não tem o que fazer. Às vezes a gente não tem nem coragem para praticar atividade física em casa, porque de fato manter essa rotina dentro de casa é muito complicado. Às vezes a gente não tem horário para acordar, não tem horário para comer, não tem horário para dormir, e ainda mais encaixar uma atividade física ou manter uma dieta é muito difícil. E aí vem os quilinhos extra, né? E aí a gente vai colocar tudo que foi feito pelo cirurgião a perder. Boa tarde, Marcela. Bem, isso é uma dificuldade generalizada. Então, todos nós estamos mais reservados agora, em isolamento, uns mais, outros menos, de acordo com sua atividade. Mas todos nós estamos um pouco mais reclusos. Isso vai levar a gente a fazer menos exercício, vai dar aquela ansiedade, aquela vontade de comer realmente. E um doce, né? Meu Deus do céu, um chocolate. O chocolate, e quando então, chega à noite é que bate aquela vontade. É verdade. E aí o que acontece? Quais são as repercussões disso para uma cirurgia? Então, pensando numa lipoaspiração, tá? Então você fez uma lipoaspiração, você reorganizou aquela gordura corporal,
tá? Que na verdade é isso que a gente faz na lipoaspiração. A gente vai estar mudando as proporções da gordura em determinados locais do corpo. Então, quando a gente engorda, nós voltamos a engordar, não vai deixar de engordar. Aquela gordura não morreu, né? Porque as pessoas, não, ele tirou, então não vai voltar mais. Não, nós retiramos um percentual das células de gordura, né? E quando você vai ver depois como ficou essa distribuição, ela vai estar diferente do que era antes. Então, quando você engorda, né, você comeu muita caloria, não gastou essas calorias, ela vai virar gordura. Só que ela vai naquela nova proporção. Então, por exemplo, você fez uma lipoaspiração na parte da frente da barriga, aqui na lateral, e botou um pouco de gordura no bumbum. Quando você engorda, o local onde antigamente tinha uma proporção maior de gordura, agora tem menos. Então ele vai engordar menos naquele local que fez a lipoaspiração. Tá? Então, a barriga vai engordar menos. Esse flanco, essa lateralzinha vai engordar menos. Mas, em contrapartida, o bumbum, que é o local onde fez enxerto, por exemplo, vai aumentar mais. Tá? O braço, onde proporcionalmente ficou mais gordura, né? Então vai aumentar mais, as pernas. E a gordura visceral também vai aumentar. Porque essa gordura visceral ela é a gordura mais prejudicial para a gente. Né? Então, os problemas gerados por essa gordura visceral, como aterosclerose, infarto, hipertensão, tudo isso aumenta. Tá? Então, é importante que a gente mantenha o peso. Lógico, é difícil nesse momento. Sim, tá? Mas verdade. Passou esse período, poxa, ganhei 3 quilos, ganhei 2 quilos, volta às suas atividades, faça uma reeducação alimentar, e aí, com exercício físico, tá, você volta ao seu peso anterior. Para uma lipoaspiração, não tem muito problema, você não vai ter muita perca de resultado, porque a gordura foi e voltou. Uhum. Um pouquinho a mais de flacidez, talvez, mas nada demais. É mais para quem fez uma plástica, por exemplo, se engordar bastante, aí pode voltar a flacidez? Dependendo do quanto você engordar, sim. Você pode ter flacidez, você pode realmente colocar a perder a cirurgia. Tá? Quando é só uma lipo, que você não perdeu muito peso, não ganhou muito peso, então fica mais ou menos equilibrado. Quando você vai falar, por exemplo, de uma mama, já o prejuízo é um pouco maior, porque a mama ela vai aumentar, porque a mama também tem gordura, né? Então você engordou, a mama aumenta, emagreceu, ela diminui, então aquela gordura que aumentou, ela volta ao que era, mas a pele já esticou. Aí o seio então, vai cair. Vai ceder um pouco mais a mama, vai ficar um pouco mais flácida. É normal que isso aconteça com esse efeito sanfona, de ganhar e perder peso. Tá? Mas para a lipoaspiração, os efeitos são menores. Entendi. Vamos então esclarecer mais um pouquinho sobre essa questão da retirada de gordura. Confesso que é até uma curiosidade que eu tenho. Você falou que ela vai aumentar proporcionalmente. Tipo, se eu tirei na frente, então vai aumentar menos. E aí ela vai ser distribuída em outros locais. Mas necessariamente, então, ela não deixa de aparecer. Porque tem pessoas que pensam isso também, né? Se eu fiz a lipoaspiração, então ele tirou, eu não vou mais ter gordura naquele local. Vai voltar sim, não tem como. Sim, vai voltar. A gente não tira 100% das células de gordura, é impossível fazer isso. Tá? Nós vamos reduzir a proporção. Tá? Então, essa gordura que permanece ali, mesmo estando em menor quantidade, mas quando você engorda, ela tende a aumentar. Porque as células de gordura, depois da adolescência, elas não se multiplicam mais, mas elas aumentam o seu volume. Uhum. Então, aquela mesma célula que está ali, ela vai ficar mais inchada. Entendi. Tá? Então, o que muda é que a célula vai inchar. Tá? E a proporção vai variar porque você vai ter menos gordura naquele local que foi aspirado, mas proporcionalmente vai ter mais gordura em outras regiões que não foram aspiradas. Com relação à retenção de líquido também, que às vezes as pessoas incham muito, né? Principalmente quem está num período de pós-operatório. Fiz a cirurgia tem 3 meses, ainda está bem recente, né? E aí tende de fato a inchar muito nesse período agora. O que elas podem fazer para não sofrerem com esses inchaços, doutor? Esse inchaço ele é normal, ele inclusive oscila muito de acordo até com o próprio ciclo menstrual. Uhum. Tá? Então é normal que a gente inche, isso vai acontecer sempre. Tá? Esse inchaço ele vai e volta, mas existem algumas regrazinhas para serem seguidas
que vão diminuir isso aí. Por exemplo, dietas pobres em sal. Tá? É uma das coisas que contribui para que você não fique muito inchada. Pouca fritura também contribui. Por quê? Porque a fritura, as gorduras em si, elas são absorvidas pelo sistema linfático. Tá? O sistema linfático, nesse momento de pós-operatório, ele não está funcionando tão bem. Então, você tem uma dieta pobre em sal, pobre em fritura, pobre em gordura, isso vai ajudar com que você enche menos. Existem aqueles sucos detox, Sim. alguns sucos que têm um poder Chá, né, diurético, também. chá, tá? Eles ajudam também, tá? Mas a terapia farmacológica eu acho que não deve ser Utilizada nesse momento, Isso, né? isso. Tá? De fato, é mais Esse a inchaço ele vai questão de acontecer, mas ele vai voltar. É mais a questão de alimentação também, Isso. né? E também tem as pessoas que dormem com cinta ou passam o dia inteiro com a cinta. Até porque quem fez a cirurgia plástica usa. E quando você usa, meio que você vicia, né? Você não quer deixar de usar porque ela vai acabar te ajudando a modelar. É bacana ficar usando a cinta em casa nesse momento ou até dormir com a cinta? Veja, a cinta ela contribui para diminuir o inchaço naquele local. Tá? Então, nos primeiros meses, nos primeiros 2 a 3 meses, ela é importante para a evolução, para que você tenha menos fibrose, né? Associado também com as drenagens. Mas no período pós-operatório tardio, você vai ter uma diminuição do inchaço, mas a repercussão disso para a sua saúde, nenhuma. Tá? É diferente do começo. O começo da cirurgia, a cinta é importante, ela vai evitar que fique muito inchaço naquela região, porque ela está cicatrizando. Tá? No período pós-operatório, se quiser usar, pode usar numa boa. Pode fazer drenagem linfática também numa boa. Mas isso não vai te trazer grande benefício, porque esse inchaço ele vai e volta, e vai sempre acontecer. É mais o efeito psicológico também, né? Até porque quando a gente dorme, a gente acorda mais sequinha, né? E ao longo do dia é que a gente vai inchando, né? Como se a gente começasse de fato a se alimentar, a reter líquido. Enfim, aí por isso que eu acho que as pessoas também gostam de usar cinta para dormir. Não tem problema nenhum, pode usar. Não tem problema, doutor? Não faz mal, não? Assim, não. Para a qualidade da pele, questão de estria, essas coisas, não? Veja, pode acontecer de você, num período muito quente, um abafado maior, favorece o aparecimento de micoses, por exemplo, tá? Mas nada, você está aqui, estou num ambiente bem ventilado, fresco, com ar-condicionado, por exemplo, então não vai esquentar tanto, não causa tanto problema não. Muito bem. Pode dormir, pode continuar. Pode continuar, né? Pode. Então também quem está em casa que fez a cirurgia, que infelizmente não está conseguindo fazer drenagem, está comendo muito, pode usar a cinta por enquanto até voltar à rotina, né? Sem problema. Obrigada, doutor. Até a próxima, se Deus quiser. Agradeço. Tchau, tchau. Gente, o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Amanhã, 1h45, eu tô aqui, viu? De volta, te esperando. Lembrando que é para você ficar em casa. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.